Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Bora Rezar com a Áquila Cambada. Faz bastante tempo que eu não tô aqui, que eu não apareço por aqui, mas hoje eu tenho vontade, eu vim fazer a nossa querida leitura bíblica. Vou parar exatamente onde eu parei nas últimas leituras que eu fiz, e hoje nós iremos fazer a leitura dos livros do profeta Jeremias, bem como iniciaremos a leitura do livro de Esther, e lá no Novo Testamento faremos a leitura do último capítulo de Colossenses. Pessoal, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Áquila e você está no Bora Rezar com a Áquila Cambada. Aqui você vai encontrar oração do Santo Terço, demais orações e muita leitura e reflexão da palavra do Senhor. Faz bastante tempo que eu estou pelejando para conseguir terminar de ler especificamente essa minha Bíblia. Eu tenho diversas Bíblias ali, diversas traduções. E a minha meta de vida é conseguir terminar exatamente de ler este exemplar que vos fala aqui. Vou tentar, não vai ser fácil. Iremos com a graça de Deus. Por isso, quero te convidar, se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, comenta bastante, para quem sabe um dia essa pobre coitada, essa pobre mãe, conseguir levar esse conteúdo que fala do amor de Deus para mais pessoas o mais longe possível. Então vamos embora, vamos lá começar, pessoal? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro de Esther. Caso você seja novo no canal e não entenda a minha dinâmica, a minha Bíblia é uma Bíblia dessas note a note. Eu gosto muito de sempre anotar ao lado a data em que eu estou fazendo essa leitura, para depois eu ver quando eu retornar, eu falar, olha, lá em 2020 eu li essa mesma passagem aqui nessa Bíblia. Então vamos lá? A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 128 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho e branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que os serviam: Meumã, Bista, Harbona, Bicta, Abagta, Zetaricarcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu às ordens do rei Xerxes transmitida pelos oficiais.
Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vashti não ofendeu somente ao rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também eles desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vashti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vashti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Aqui finalizamos a leitura do primeiro capítulo do livro de Esther. Essa mulher que nós sabemos que faz grande diferença em toda a história do povo judeu. E aí amanhã nós continuamos para a gente entender o que mais que aconteceu. A gente soube que estava havendo uma festa num palácio, o rei Xerxes pediu que a rainha, a esposa dele, fosse até a presença dele para que ele pudesse mostrar para os convidados dele o quanto que ele tinha uma mulher bonita, linda, e ela falou que não ia. Não vou, não vou, não vou, e não foi. E a partir desse momento criou-se um problema grande, porque criou-se o precedente para que as outras mulheres também fizessem a mesma coisa. O que foi feito? Ela foi tirado o título real dela e ela nunca mais poderia ter acesso ao rei Xerxes. Saberemos o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos continuar a leitura agora com o livro do nosso querido profeta Jeremias. Faremos a leitura hoje do capítulo 16, A Vida Solitária de Jeremias. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem os seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das árvores e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque te retirarei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequeninos morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diga-lhe: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor. E seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso lançarei fora desta terra para a terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês.
Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão, em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão, nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhe fizeram bem algum. Pode um homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Nesse capítulo 16 do livro do profeta Jeremias, nós vemos que Deus fala diretamente com Jeremias e passa essa mensagem ao povo de Judá que vive na cidade de Jerusalém. Deus proíbe que os homens que estão ali, que eles se casem, que eles tenham qualquer tipo de relacionamento com as pessoas que estão ali naquela localidade, pelo fato de eles terem sido pessoas que se viraram contra Deus, que desobedeceram às leis dele, e Deus declarou que vai acabar com a alegria de todas as pessoas daquela região ali, com seus casamentos, e ele disse que até naquele momento eles não teriam oportunidade nem de serem enterrados, que eles seriam tratados como esterco, adubo para a terra. Ele faz isso porque esse povo, nessa ocasião, abandonou a Deus para seguir a outros deuses, coisa que nós sabemos que é uma das coisas que lá do Antigo Testamento deixava Deus mais irado e deixava Deus mais nervoso com a população. Mas no final, Deus ainda faz a promessa que depois do juízo, ele vai reunir novamente o seu povo de todas as nações para onde elas forem espalhadas. Porque lembrando que Deus prometeu a Isaac que os filhos dele seriam, a descendência dele seria a descendência do próprio Deus, né? Porém, então a gente entende que apesar de todas essas discriminações, de tudo isso que deixou Deus muito iroso, muito cheio de ira, a gente entende que vai ter castigo sim, mas também vai haver esperança. Então vamos para a próxima leitura agora. Então, vamos passar agora para a leitura do nosso livro da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Falei Colossenses, não sei de onde que eu tirei no início do vídeo, mas é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e que conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, mas reprovadas na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A recomendação de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei,
coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu sei que todas as coisas pelas quais nós passamos, que nós vivemos, o momento da história em que nós estamos inseridos, o momento qual nós fazemos parte, tudo corrobora para que os planos de Deus tenham convergência na nossa vida. E essa leitura que nós acabamos de fazer, que é a leitura da segunda carta de São Paulo, ao querido amado amigo que ele tinha, o Timóteo, ele fala que tempos difíceis virão nos últimos tempos, né? Se a gente for parar para analisar tudo que ele disse que estava acontecendo, a gente vai achar que é exatamente esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está passando por pessoas que são egoístas, arrogantes, que desobedecem aos pais, que não têm amor, que não têm perdão, que não têm domínio próprio. As pessoas hoje não têm domínio próprio nenhum e elas querem serem reconhecidas e validadas por isso, apesar disso, apesar de seus defeitos, apesar de estarem incorrendo em crimes, em outros tipos de coisas que desagradam tanto ao coração de Deus. Essas pessoas, elas vão falar que elas estão agindo com piedade, que elas estão buscando a democracia, buscando a piedade, mas a gente sabe que no final das contas, São Paulo diz aqui exatamente para a gente o seguinte: afaste-se desse tipo de gente, porque nessas ocasiões nós teremos falsos profetas que vão falar para a gente coisas que parecem que são bonitinhas e vão negar o próprio evangelho que Cristo nos trouxe. E aí, no final ali, mais pro finalzinho, Paulo demonstra como exemplo a própria vida dele, contando de todas as perseguições pelas quais ele já passou e que ele teve a oportunidade de se superar. E aí ele fala uma frase que é a frase de efeito dessa nossa jornada aqui hoje, pessoal, que é: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Aí a gente entende aqui que os homens maus e os impostores irão de mal a pior, enganarão e serão enganados, e quem confia em alguém vai perder essa confiança, quem não confia em ninguém vai perder a confiança mais ainda. E assim, São Paulo quer dizer a Timóteo que ele permaneça na palavra, que ele permaneça em Deus. E que não tem perigo de Timóteo em cair em erro, porque ele conhece a palavra de Deus desde muito cedo. Então agora nós iremos passar para a leitura do nosso querido livro As Confissões de Santo Agostinho, e nós iremos fazer a leitura do livro em que eu me encontro, que é o livro 1, e faremos a leitura hoje do capítulo 7. Então vamos lá? Capítulo 7, livro 1, As Confissões de Santo Agostinho. Ouça-me, ó Deus, ai de mim pelo pecado do homem. Assim digo eu, homem que sou, e tu tens misericórdia, pois tu me fizeste, embora não tenha criado o pecado que habita em mim. Nossa, gente, olha. Olha que coisa poderosa. Tu me fizeste, embora não tenha criado o pecado que habita em mim. Quem me fará recordar de meus pecados cometidos na infância? Porque perante ti ninguém está limpo do pecado, nem mesmo a criança recém-nascida, cuja vida na terra ainda consiste em um único dia. Quem me fará recordar? Será a pequena criança em quem enxergo o que de mim não recordo?
O que terá sido então o meu pecado? Será ter chorado pelo leite que me sustentava? Se tivesse tal comportamento ainda hoje, não por leite, mas por alimento próprio de minha idade, seria escarnecido e criticado. O que fazia era digno de reprovação, mas como não era capaz de compreender, o costume e o bom senso me impediram de ser reprovado. Quando cremos, rejeitamos esses hábitos. No entanto, homem algum conscientemente rejeita por completo o que é bom. Terá sido bom, ao menos para aquela idade, chorar pelo que se concedido causar-me-ia dano? Terá sido o erro ressentir-me com pessoas livres, com meus próprios pais e com outros mais sábios que eles, por não me servirem e não se esforçarem para atender meus desejos ou conceder-me o bem-estar que almejava? Terá sido bom esforçar-me para atingi-los e machucá-los como consequência por não obedecerem aos meus comandos, os quais me trariam dano? A inocência da criança está na fragilidade de sua estrutura física, não em sua bondade. Eu mesmo vi com meus próprios olhos o comportamento de um bebê enciumado. Não podia ainda falar, mas empalideceu-se e olhava com amargura para seu irmão adotivo. Haverá, pois, alguém que desconheça tal fato? Mães e amas dizem que são capazes de apaziguar essas situações. Não sei por meio de quais remédios. Será também inocência e recusa de partilhar a fonte de leite, que flui em rica abundância, embora esteja o outro em necessidade extrema, cuja vida depende daquele sustento? Consentimos com isso tudo, não por sermos bons, mas porque isso desaparecerá com o passar dos anos. Pois, embora seja tolerado agora, o mesmo temperamento será completamente intolerável em idade mais madura. Tu, então, ó Senhor meu Deus, quem deu a vida a esta minha infância, munindo de sentidos, como podemos ver, a estrutura que criaste, provendo-me os membros, ornamentando suas proporções e para seu bem e segurança, colocando neles funções vitais, tu me ordenaste para adorá-lo por estas coisas, confessar-me perante ti e cantar ao teu nome, ó Altíssimo, pois tu és Deus soberano e bom. Ainda que nada mais tivesse criado, ninguém poderia tê-lo criado senão tu. Tu, quem além tua própria justiça, faria todas essas coisas justas e ordenaria as coisas segundo a tua lei? Quanto a este tempo, Senhor, do qual não me lembro, sobre qual aceito verdades contadas por outros e faço suposições, por mais verdadeiras que sejam, a partir do comportamento de outras crianças, estou relutante a contá-lo nesta minha vida, que vivo neste mundo. Pois até mesmo o tempo que passei no ventre de minha mãe está oculto de mim nas sombras do esquecimento. Mas se fui formado em iniquidade e em pecado, concebeu-me minha mãe, onde suplico a ti, ó meu Deus, onde, Senhor, ou quando fui eu, teu servo inocente? Mas, ó, aquele tempo eu ignoro, e o que poderia agora fazer, se nada me lembro? Capítulo 7 do livro 1, nas Confissões de Santo Agostinho, ele fala que já havia maldade nos comportamentos dele desde quando ele era bebê. Por que a gente intui que ele estava dizendo isso? Porque aqui ele já tinha conhecimento do pecado original, que nada mais é o pecado que a gente adquiriu lá em Adão e Eva. Nós somos frutos do pecado, cada um de nós. E Agostinho, ele traz nesse capítulo para a gente a lembrança de que mesmo quando nós somos crianças, bebês, de um único dia de vida, que é como ele fala ali no primeiro momento, ali na primeira leitura, nós temos ataques que são contra o amor e contra aquilo que Deus espera de nós. Porque nós tínhamos crises de choro com raiva, ciúmes de outros bebês. E aí, essas atitudes parecem normais para um bebê, mas mesmo assim, elas já são atitudes de um coração pecador. E é por isso que é necessário a gente entender que nós precisamos de Deus mais do que tudo, que a nossa dependência, a nossa verdadeira dependência, tem que compreender que nós somos completamente sustentados por Deus. Não existe meio termo, não existe meio do caminho. Se não for pela misericórdia divina, se não fosse pela misericórdia de Deus, lá em Adão e Eva, nós já seríamos somente poeira das estrelas, a gente já não seria absolutamente nada. E aí a gente entende que essa natureza pecaminosa que nós temos,
O ser humano já nasce inclinado para o mal, e é só a graça de Deus que vai nos aproximar das coisas que são do alto. E fazendo essas análises que eu fiz nessas leituras de hoje é dia 17 de setembro de 2025. Acabamos de presenciar uma perda irreparável para a humanidade, que foi Charlie Kirk. Nós estamos vendo manifestações do inimigo, com pessoas comemorando, com pessoas querendo que aconteça o mesmo com a família dele, com pessoas querendo que aconteça o mesmo com outras pessoas que têm pensamentos do mesmo tipo do dele. E tudo que nos resta fazer é bater os nossos joelhos no chão e orar. É o que eu vou fazer para encerrar esse nosso vídeo de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos todos os dias na sua presença, que somente batendo o joelho no chão o Senhor está aí disposto a nos ouvir. Tende piedade de nós pelo nosso coração pecaminoso. Tende piedade de nós por tudo que nós somos, fazemos que nos afastam do Senhor. Tende piedade de nós pela nossa preguiça, pela nossa submissão. Tende piedade de nós, Jesus Cristo, pela nossa omissão. E nos dê um coração forte e corajoso, para que a partir de agora todos nós tenhamos voz e tenhamos vontade de agir contra o levante do inimigo que está tão presente na nossa sociedade. Eu oro pela vida de Charlie Kirk, que ele esteja num bom lugar na tua presença, que a paz que excede todo entendimento alcance o coração de Erika Kirk, os filhos dele. Eu oro pela vida dos pais de Charlie Kirk, que sofreram com a perda tão precoce de um filho de uma maneira tão traumática. Eu oro pelos irmãos de Charlie Kirk, de todos os amigos que sofrem tanto com a perda dele. Tende misericórdia de nós, Senhor Jesus, porque nós falhamos enquanto humanidade. Muito obrigada porque a sua presença é real em nossas vidas. Eu te amo, eu te honro, eu te adoro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.